Boa noite a todos. Com grande alegria, convido os amigos com que nos reunimos nesta sessão para que ocupem os seus lugares. Deste modo, poderemos dar início a mais um belo encontro em torno da poesia, que é a missão que essa casa abraçou há 11 décadas. A promoção da poesia, da prosa, da língua portuguesa, da educação, da história e da memória. Eu queria registrar com muita alegria a presença, nesta noite entre nós, da acadêmica, grande poeta Ieda Prates Bernes. Queria registrar também com muita alegria a presença do desembargador Zé Fernandes, do professor Antônio Sérgio Bueno, da professora Márcia Marques de Moraes, da professora Nazaré, que aqui estará ocupando uma dessas cadeiras, enfim. Sintam-se todos muito queridos e homenageados nesta sessão, que para nós da academia guarda um sentido muito especial, porque dela participará Flávia Queiroz. Né? Eu preciso fazer essa menção. Né? É uma obrigação de amigo e de colega de trabalho. Flávia é uma presença luminosa nesta casa, e é um caso raríssimo de excelente gestora e excelente poeta. Se os senhores conhecerem outros, me indiquem, por favor. Né? E a presença dela, além de ser uma presença que é a de uma gestora competente, comprometida, dedicada, é a presença também de uma pessoa leal, apaixonada por essa casa e por essa causa. Né? Apaixonada por esta casa e por esta causa. Então, é muito bom para a academia, Flávia, acolher aqui a sua mais recente produção literária, né, que está sendo lançada nesta noite aqui, para a alegria de nós todos. Eu não vou me demorar muito, né? Eu quero apenas saudar os familiares de Flávia, que aqui estão. Alguns vieram até de outras cidades. Sejam bem-vindos a Belo Horizonte. Quero dizer que esta casa completa 110 anos. Ela foi fundada, é minha obrigação sempre dizer isso, ela foi fundada em 1909, né, em Juiz de Fora. Ela veio para Belo Horizonte em 1915. Ela conseguiu sua primeira sede própria num prédio do centro da cidade em 1943, quando o seu presidente era Eli Menegali, pai de Berenice Menegali. Conseguiu a sua tão sonhada sede ao rés do chão, como dizia Vivaldi Moreira, em 1987, o Palacete Borges da Costa. E esse auditório ficou pronto em 94. Então, a academia dispõe hoje de um espaço para receber os amigos. A academia é isso, é um encontro de amigos, mulheres e homens unidos em torno de gostos, preferências comuns. Esta casa guarda um importante acervo formado por mais de 10 coleções de livros, obras raras, manuscritos, cartas. Entre essas coleções estão as de Eduardo Frieiro, Nelson de Sena, Vivaldi e Edson Moreira. Estas coleções estão sendo inventariadas, catalogadas, para que possam em breve ser integralmente postas à disposição dos pesquisadores que se interessam pela história da literatura no nosso estado e no nosso país. Esta casa também é a sua programação cultural. Ao longo do ano de 2019, fizemos provavelmente cerca de 100 eventos, ou mais, né? E se não fossem Guto, Inês, que ali estão, e Flávia, estes eventos não teriam acontecido. Né? Eu tenho a certeza absoluta disso. Né? Esta casa, então, é o seu acervo, é o seu museu, é a sua programação cultural e é um espaço de convivência fraterna, suave, elegante, é um lugar de sociabilidade, que é o que eu tenho certeza que é o que nós precisamos cada vez mais na sociedade de hoje. Né? Conviver de modo fraterno, elegante, respeitoso, amigo. Né? Esta casa resistirá a toda tentativa de minar a civilidade, a elegância, o bom convívio entre as pessoas. Né? Esta casa, há 11 décadas, dá testemunho de que é possível conviver em paz e em alegria, né? Em torno da cultura. E esta casa acredita na cultura.
como alicerce a partir do qual o povo ergue as suas identidades. E também, se não fosse por nenhuma outra razão, acredita na cultura como motor de desenvolvimento social e econômico, que movimenta uma extensa cadeia produtiva, gera emprego e renda. Se não fosse por nenhuma outra razão, esta já seria suficiente a alguns ouvidos, né? Então, esta casa é apóstola da cultura e da cultura brasileira. E para encerrar, para não abusar mais da tolerância deste auditório, eu queria convidar a todos para acompanhar nossa programação no YouTube, no Instagram, no Facebook e pela imprensa, né? Nossas palestras rapidamente vão para o nosso canal no YouTube, né? Este é o mundo de hoje, né? Academia contemporânea do seu tempo, né? E, para finalizar, eu queria fazer uma homenagem às mulheres. Hoje as mulheres ocuparão esta mesa e dirigirão esta sessão. Em minutos eu transferirei a coordenação desses trabalhos para a querida Flávia. E ali, ao lado da querida professora Márcia, assistirei a essa sessão. Esta casa precisa de mais mulheres, não é? Nós temos aqui o privilégio, a honra, o orgulho de contar com Ieda Prates Bernes, Maria José de Queiroz, Carmen Schneider Guimarães e Elizabeth Renault. Tivemos também a honra de contar no passado com Henriqueta Lisboa, Alaide Lisboa e Lacíris Quetino. Mas queremos mais a presença feminina, não é? Porque é assim que deve ser. É só isso, né? Palmas para as mulheres. E eu passo a presidência desta sessão para a Flávia Queiroz, que ocupa o meu lugar enquanto ficarei ao lado da professora Márcia. Aplausos de boas-vindas à Flávia Queiroz. Bom, boa noite a todos. Várias presenças aqui, acho que são todos convidados, todos queridos, e assim, é uma delícia para mim poder reencontrar pessoas que eu não vejo há muito tempo, que eu não via há muito tempo, e também acho que eu convivo de perto, meus irmãos que vieram de longe, vieram do Rio de Janeiro, de Florianópolis, e minha irmã veio. Então, é uma delícia estar. Romana veio do Rio de Janeiro, minha amiga há 60 anos. Então, é uma alegria estar hoje reunida com vocês. Mas eu não podia fazer o lançamento desse livro sozinha. Eu acho que esse livro é fruto de uma convivência maravilhosa que eu tenho com as minhas amigas sarauzeiras, lideradas pela Sônia, que criou o Sarau em 2007. Então, eu vou chamá-las para sentarem comigo e nós contarmos para vocês como é esse sarau. E vamos, inclusive, mostrar, daqui a pouco Mariana vai botar o arquivo, nós vamos mostrar fotos do sarau, como ele acontece em torno de mesas arrumadas primorosamente, com todo cuidado, com todo capricho. Então, nós vamos mostrar para vocês o sarau e vamos falar sobre eles para vocês, sobre os nossos encontros. Então, eu chamo Nazaré, Sônia, Maisé e Geise. Tá bom esse aqui? Bom, então eu vou pedir a Mariana, minha filha,
caçula, que foi a única que pôde estar presente, porque as outras estão em Ribeirão Preto fazendo show, para começar a mostrar para vocês as imagens do sarau. E aí nós vamos começar falando, vamos começar pela Sônia, que vai nos contar de onde ela teve essa ideia de fazer um sarau, de chamar mulheres para conversarem e se encontrarem e refletirem, compartilharem suas experiências, seus sentimentos, suas vidas e produzirem, se possível. Boa noite a todos. Eu fiz aqui uma colinha para mim não engasgar. Eu sempre fui fascinada com Virginia Woolf e o grupo de Bloomsbury, Bloomsbury é o nome de um subúrbio em Londres. Eu imagino que todos vocês saibam, né, quem foi Virginia Woolf, mas, para quem não conhece, né, Virginia Woolf foi uma importante escritora inglesa do século XX e pioneira no uso do fluxo da consciência como técnica narrativa. E o grupo era formado por escritores, intelectuais, filósofos e artistas. E, apesar deles negarem a formalidade do grupo, eles eram muito unidos pela crença na importância das artes de modo geral. E seus trabalhos influenciaram a literatura, a estética, a crítica e até a economia. E eles tinham atitudes bastante avançadas para a época com relação ao feminismo, ao pacifismo e à sexualidade. Então, isso me fascinava, né? E dessa minha fascinação surgiu a ideia de formar um grupo de sarau com algumas dessas características, né, do grupo de Bloomsbury, onde pudéssemos compartilhar nossas vivências, nossas experiências culturais e também aprofundar o convívio social, dando ênfase na questão da tolerância, posto que eu convidaria pessoas diferentes com diferentes backgrounds. Aqui eu gostaria de abrir um pequeno parênteses, só para falar sobre a questão da tolerância, que na época a gente falava muito em tolerância, né? Mas hoje parece que a palavra está um pouco desgastada, e quando eu fui lá no Google, inclusive tem o significado de tolerar, é suportar com resignação, sem reclamar. Eu não gostei disso. E não era essa a minha proposta, entendeu? Só para deixar isso claro, né? Porque o tolerar nosso era mais no sentido de respeito às diferenças, né? Admitindo modos de pensar, agir e sentir diferentes dos nossos. Bom, eu fui amadurecendo a ideia, até que em 2007 eu propus a formação do grupo a duas amigas. Uma delas está, inclusive, presente aqui, que é a Magda Antunes, que foi a primeira a quem eu comentei sobre sarau, e essas amigas aprovaram a ideia de imediato. E, muito animada, logo em seguida, eu estendi o convite a outras mulheres que também prontamente aceitaram. E, na minha fala de abertura do primeiro encontro, eu coloquei a elas que a minha intenção era formar um grupo que não fosse muito acadêmico, mas que também não caísse naquele negócio de um bate-papo informal ao redor de cafezinho. Então, eu queria uma coisa com significado, né? E eu lembro de ter citado uma frase do falecido Hélio Pellegrino, que eu vivo repetindo, que eu adoro, que é: paz é consentimento profundo na existência do outro, para deixar claro que ali haveria, ou poderia haver, muitas divergências e que deveríamos estar preparadas para exercermos a tolerância entre nós. Porém, a realidade foi outra. Logo no início, algumas pessoas entraram e saíram do grupo. Umas por não suportarem as divergências e outras por razões diversas. Até que, finalmente, formou-se um grupo sólido e com uma dinâmica própria, de 11 mulheres, cujo número cresceu para 13 pouco depois. E foi assim por um bom tempo, até que, infelizmente, o grupo se dividiu. Apesar de que eu não sei se eu devo dizer infelizmente, porque a própria dinâmica do grupo levou à cisão. Então, eu acho que isso faz parte do processo, né? Eu acho que não tem que justificar por que o grupo dividiu ou não. E da divisão nasceu um novo grupo de sarau, que, com o acréscimo de novas mulheres, algumas que já estavam e outras que chegaram depois,
Este grupo está vivo e forte até hoje. E é este o grupo formado pela Flávia de Queiroz, Nazaré Fonseca, Geise Costa, Rosana Schaber, que não está aqui hoje, mas ela mandou uma contribuição, Maisé Trindade e eu, Sônia Galastro. E este grupo se reúne uma vez por mês, em casas alternadas, para debater os mais diversos temas ao redor de uma mesa preparada com esmero e afeto pela anfitriã do sarau. E como hoje eu resido na África do Sul, eu envio minha contribuição mensal ao grupo das sarauzeiras via e-mail. Então, isso é assim um apanhado geral para darem a vocês a ideia de como que surgiu o sarau. Agora eu passo a palavra à próxima sarauzeira. A próxima sarauzeira vai ser a Geise. Bom, eu fui convidada, eu sou da segunda leva do sarau. Eu fui convidada por uma grande amiga e estou no sarau há 8 anos. E eu sempre fui uma pessoa que não sou muito de falar abobrinha, não. Eu gosto de mais de profundidade, de discussão de temas que fazem mais sentido para mim, né, e que realmente afetam a minha vida. E entrar no sarau foi isso. Foi um lugar de encontro, além desse lugar de discussão, de conversa sobre temas diversos. Depois vocês vão entender um pouco o que são os nossos temas. Foi um espaço de amizade, né, de compartilhamento. Não é um espaço que tem uma discussão fechada, então a gente compartilha muito das nossas vidas também, dos momentos que a gente está vivendo, dos nossos dramas, das nossas conquistas, das nossas alegrias. E uma das coisas que, para mim, é muito interessante é que, quando a gente define um tema do sarau, a gente tem um mês para pensar sobre ele. E esse tema, ele fica na minha cabeça, assim, o tempo todo. Como que eu vou abordar isso? O que eu quero falar? O que eu quero falar? E, às vezes, eu fico assim, poxa, mas eu vou falar sobre isso, é lugar comum. Quando eu chego no sarau, é maravilhoso, né? Porque é uma complementariedade de visões. E, na verdade, é um caleidoscópio do tema, né? E eu também faço a comparação com uma sonata que tem um tema e variações do mesmo tema. Então, a gente sempre tem essa... É um espaço da gente ampliar a nossa visão. Isso, para mim, é maravilhoso. E a gente já percebeu que, no final, quando a Flávia apresenta os poemas dela, ela sempre escreve uma poesia para o sarau. O poema dela consegue sintetizar tudo que a gente abordou. Então, essa complementariedade faz parte. E aí, uma coisa, a gente não conversa uma com a outra durante o sarau sobre o tema, não. A gente não fica discutindo, eu vou falar sobre isso, estou pensando. Não. Nossa relação é muito mais só nos dias de sarau, e a gente não divide muito isso. Uma outra questão que, para mim, também, nesse sarau, é muito interessante, ele não tem objetivo terapêutico, mas acaba sendo. Alguns momentos ele passa a ser. Aí eu me lembro de um dia que eu trouxe um relato de uma experiência que eu vivi, que foi uma experiência muito forte de uma coisa, de uma situação que eu vivi, que liberou uma dor muito grande que eu tinha. E eu trouxe umas fotos de um fogo, que o fogo de vez em quando aparece aí para vocês verem também. E depois, no outro sarau, uma das sarauzeiras comentou que o que foi trazido nesse sarau, depois ele provocou mudanças nessa pessoa também. E às vezes acontece isso, né? Na forma que a gente aborda o tema, sempre tem alguma correlação com o que a gente está vivendo. Então, sem tratar diretamente das nossas dores, está nos ajudando também. E com isso tudo, né, fica claro que o sarau é um lugar, para mim, de escuta. A gente tem uma dinâmica muito de respeito à fala do outro. Então, quando um está falando, é como se a gente tivesse a fala do bastão, né, carregando o bastão.
quem está falando tem a palavra e os outros estão na escuta. E essa é uma escuta, a beleza disso, acho que é a escuta. Né? É você poder falar e saber que o outro está te ouvindo. E essa escuta ela é muito aberta. É uma escuta ativa, porque depois as pessoas vão trazendo colaborações, intervenções e vão ampliando mais ainda a abordagem que cada um trouxe. E, por último, o que eu quero abordar aqui também é como o Sarau me ajudou na escrita. Eu não escrevia nada, eu sou administradora de empresas, tenho um pensamento lógico, já fui programadora, para mim era tudo assim, algoritmo, tudo muito relacional, cartesiano. E eu ficava, minha participação nunca era com textos meus, eu sempre pedia textos emprestados a vários autores, filósofos, buscavam o que eu estava querendo trazer pelas palavras de outros. E um dia eu perguntei para a Flávia, como que você escreve essa poesia? Todo mês você traz uma poesia. Como que você escreve? Ela falou até de um jeito assim, bem simplório, né? Eu ponho um papel em branco na minha frente, um lápis e sai. Aí eu falei, meu Deus, não vou conseguir isso não. Mas ao mesmo tempo eu pensei, mas não é intelectual, eu não tenho que aprender isso, né? E aí eu comecei, isso foi para mim como que um sinal verde, assim, imenso. Você consegue. E aí eu comecei a escrever e contei com a generosidade delas, porque eu sempre trazia meus textos e falava, vocês me desculpam, mas está horrível, mas é isso que eu consegui escrever. E eu estou usando esse espaço como laboratório. E sempre era maravilhoso, porque não tinha uma crítica literária, nunca teve, né? No Sarau nunca fizemos uma crítica literária de textos, mas sim da abordagem, não como crítica, mas como contribuição, a abordagem que está sendo trazida. E aí, generosamente, elas aceitaram o meu início, muito triste, muito... E eu comecei a escrever, depois eu fiz cursos, fiz um curso com a Bajurtia, que está aqui também, e tive alguns estímulos e comecei a escrever. Hoje eu só escrevo para o Sarau, não é uma coisa que me mobiliza, mas para mim foi libertador saber que eu consigo escrever quando eu preciso, né, o que eu quero. E eu ainda quero um dia escrever um livro, então fica aí como, assim, já está o canal aberto. Na hora que eu quiser sentar e escrever o livro, eu consigo. E é isso, eu agradeço essas amigas maravilhosas que me contribuíram com isso tudo que eu estou vivendo há 8 anos. Eu sou a caçula desse grupo. Há 2 anos que eu faço parte do Sarau e, para mim, tem sido uma experiência muito boa. Eu sou a Maisé, diz seu nome. Eu sou a Maisé, uma das sarauzeiras. Eu nasci no interior e lá era comum que as pessoas se encontrassem nas calçadas para conversarem à noite. Eu acho que todos nós, mineiros, temos essa lembrança. E a vida contemporânea, ela nos afastou desse hábito. Hoje, até no ambiente familiar, as pessoas se isolam um pouco, né? As pessoas têm seus hábitos, chegam em casa e vão para o seu quarto, e vão para seu celular. E num mundo tão virtual, eu acho que isso nos isola muito. Quando eu encontrei essas meninas, eu sou a mais jovem da aquisição do grupo, mas sou decana. Então, assim, para mim foi uma felicidade, porque primeiro trouxe para mim um ambiente da gente começar a conversar sobre temas que são importantes para a nossa vida e que muitas vezes a gente não tem espaço para conversar sobre eles, né? Eu queria dizer
que a Madalena Freire, a filha de Paulo Freire, ela escreveu sobre a convivência grupal. E ela escreveu o seguinte: a cada encontro imprevisível, a cada interrupção da rotina, algo inusitado. A cada elemento novo, surpresas. A cada elemento já parecidamente conhecido, aspectos desconhecidos. A cada encontro, um novo desafio, mesmo que supostamente já vivido. A cada tempo, novo parto, novo compromisso com a história. E a cada conflito, rompimento do estabelecido para a construção da mudança. Eu acho que grupo é isso. Grupo, é difícil viver em grupo. Nós precisamos exercitar isso. E eu acho que é um convite para que todas as pessoas busquem essa relação grupal. A vida grupal, ela não é fácil. Nós precisamos exercitar a nossa tolerância, precisamos exercitar o silêncio, sobretudo. É muito difícil ficar em silêncio e ouvir a outra pessoa. Normalmente, a gente reage à fala do outro. Nesse grupo, nós exercitamos o silêncio. Ouvir o outro é muito importante, porque só quando a gente ouve o outro é que nós compreendemos a outra pessoa. E essa convivência tem sido, para mim, muito frutífera. Eu agradeço a Flávia, agradeço Nazaré, Sônia e Geise, que me convidou para participar desse grupo. E estou muito feliz de estar aqui no lançamento seu, Flávia. Vou voltar a palavra para a Geise, que vai ler para a gente o texto que a Rosana, que está lá em Portugal, deixou escrito para marcar a presença dela nesse sarau. Não vou conseguir reproduzir a voz da Rosana, que ela tem um tom de voz, assim, um jeitinho de falar bem especial. Boa noite. Na impossibilidade de estar presente nessa festa literária, manifesto com algumas palavras o significado do sarau para mim. Fui convidada a participar do sarau no ano de 2011, quando conheci a Flávia de Queiroz Lima. Tive a honra de tê-la como chefe. Nas horas do almoço, conversa vai, conversa vem, estreitamos a convivência pelas trocas de ideias, jeito de ser e de pensar, pelos interesses de cuidado com o mundo e pela escrita, pela literatura. Eu a me dedicar à pesquisa e à escrita sobre as áreas de educação e saúde, em especial voltadas à clínica da terapia ocupacional, neuropsiquiatria, saúde mental. Flávia, à procura da palavra exata para harmonizar um verso, apaixonada pela poesia. O sarau é momento de parar o dia a dia e debruçar sobre temas com os quais convivemos, e nem sempre cuidamos com esmero, reflexão e crítica. Oportunidade única, pois culmina em partilhar com um grupo. Momento de afeto, tanto com as amigas presentes, quanto com aqueles que fizeram e fazem parte de nossa vida. Poder externalizar, trazer de forma concreta o pensamento, tem por riqueza compartilhar ideias, conceitos e estreitar as relações. A diversidade, contrapontos e acolhida de saberes, vivências, inseguranças, incertezas contribui para o enriquecimento mútuo. A empatia, buscar ouvir o outro, tem sido o maior legado. Sinto-me meio tímida diante de pessoas tão intelectualizadas. Entretanto, trago no grupo a pitada afetiva, carinhosa e espiritual. E, de certo, como todas, um pouco de sabedoria das mazelas e virtudes. Nem sempre sinto-me tranquila ao discorrer sobre um tema.
Às vezes reluto, não dou conta de produzir, escrever algo, mas levo filmes, contos, reportagens, canções que possam provocar, contribuir, enriquecer o sarau. Meus textos são ainda acanhados, singelos, porém densos afetivamente. E ela fala mesmo, ela sempre traz umas histórias de família que assim nos encantam. Os temas, em geral, mobilizam em mim lembranças, fatos, histórias acolhidas. Transpor em palavras essas vivências, em imagens, me faz refletir e rever. Promove em mim a atualização dos acontecimentos, dando um novo sentido e compreensão do que fora percebido. Daí entendo melhor o mundo, as pessoas, as relações, as crises existenciais e o meio. Com os anos, sinto-me mais serena e sábia. A idade pode ou não nos tornar mais sensatos, prudentes e solidários, e com um olhar de esperança com a vida. Sei que o sarau, o convívio mensal com as sarauzeiras, contribui também para o meu atual jeito de ser. Com o tempo, estreitamos os laços de afeto. Hoje em dia, eu as considero amigas. São minhas queridas amigas sarauzeiras. Gratidão a todas. Gratidão à Academia Mineira de Letras pela oportunidade. Hoje, em especial, parabéns e gratidão a Flávia por suas poesias. Rosana Schaber. Agora vamos ouvir a Nazaré. Nazaré Fonseca. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui nesse momento de falar um pouco da criação desse sarau, desses dois momentos do sarau, né? Eu sou, de todas nós que estamos aqui, eu sou, junto com a Flávia, as que pertenceram ao sarau primeiro, aquele que começou em 2008, eu já nem me lembrava mais que ele era tão antigo, tem tempo demais. Então, assim, eu acho assim, porque eu pertencia aos dois tipos de sarau, eu posso dizer o quanto que a gente praticou o convívio e praticou até o momento em que, para algumas pessoas, foi muito difícil ficar junto, porque as divergências, às vezes, elas afloravam de maneira mais concreta, não é? Então, e isso não fez com que a gente terminasse completamente a experiência do sarau. A gente recomeçou o sarau e fizemos o propósito de continuar com aquilo que o constituía, que era o cuidado de receber as participantes do sarau, não é? Então, sempre as mesas postas são muito interessantes, porque muitas vezes elas estão conversando com os temas que a gente escolheu para os saraus. Sempre vai haver flor, sempre vai haver velas acesas, sempre vai haver determinados ingredientes nessas mesas que são muito mais do que simplesmente receber as colegas, receber as amigas e participar daqueles momentos interessantes do sarau. Às vezes não é muito fácil participar do sarau. Não só porque, por exemplo, a gente pode estar atravessando um momento muito especial e esse momento, às vezes, não faz com que a gente se ajeite nas discussões que são propostas. Às vezes, eu particularmente, às vezes, tenho muita dificuldade com alguns dos temas que eu mesma ajudei a escolher, né? E muitas vezes me sinto assim, super realizada com um tema que eu achava que não ia dar nada. Como um que nós discutimos há pouco tempo, que teve assim, um inusitado título de Café com Bolo. Era isso. E a gente achou que era uma bobeira total, que a gente ia fazer uma baboseira, e saiu uma reflexão muito importante. Chá com bolo, não é café com bolo, não. Acho que só a Geisa que falou café com bolo. O tema sugerido foi chá com bolo. Mas a gente atravessou temas assim, inusitados. A gente trabalha com temas que provocam uma reflexão muito grande, e eu tenho muito cuidado de que essa reflexão não seja levada para o nível do academicismo, né? Então, sempre desde o início, eu falei assim, eu participo desse sarau, mas se eu puder ser diferente do que eu faço no dia a dia, que era ser professora universitária, que me dá um prazer imenso. Eu tenho outros grupos de pesquisa que até hoje me sustentam
sustenta a minha curiosidade acadêmica, por assim dizer, mas nesse sarau eu queria ser completamente diferente. Então, eu demorei muito me situar nele, completamente. Demorei porque, primeiro, eu fiz uma prática muito grande no início de ouvir mais do que falar. Então, eu gostava muito de ouvir as opiniões, gostava muito de ouvir as várias posições, né, das sarauzeiras, e eu queria ficar ruminando essas várias posições. E quando eu tinha uma divergência muito grande, eu geralmente procurava pensar aquela divergência, mas com aquele cuidado de não colocar essa divergência como um embate. Porque eu acho que era o que a gente sempre praticava no grupo, que era saber ouvir o outro e saber conviver com as diferenças. Se elas por acaso ficarem insuportáveis, a gente coloca de uma maneira bastante tranquila também, ou coloca, não no momento, mas no outro momento, coloca a posição da gente. Então, é esse caminho que nós temos seguido para discutir temas que, às vezes, são apenas uma palavra. Eu trouxe alguns aqui, só o que eu lembrei na hora. A gente tem palavra como assim, memória, que a gente discutiu várias vezes, como várias coisas, disfarce, sobrevivência, solidão, herança, mas tem outros que são muito importantes, porque é um convite para que a gente discuta e para que a gente escreva um texto que não seja só um arrazoado de ideias. Então, esse esforço que vem, eu acho que a gente começou a ficar com muita inveja da Flávia também, porque a Flávia, todo sarau, ela levava um poema e a gente não dava conta de fazer isto. A gente só ficava ou discutindo o tema, assim, fazendo muitas comparações com música, com cinema, não é? Com fotografia. Então, é muito rica, a discussão é muito rica. Mas escrever o texto, assim, um texto que era criativo, era só a Flávia que fazia isso, sempre fez isso muito bem. Mas de tanto a gente se esforçar, de tanto a gente também querer colocar no papel algumas questões que não fossem só a discussão assim, teórica do tema, ou então a discussão vivencial daquele tema, a gente começou também a fazer um exercício de escrita. E várias de nós temos escrito textos que a gente tem escrito textos que são bastante criativos, não é? Então, acho que sugerido assim pelos temas, a gente não escolhe tema, fala assim, esse tem que ser discutido sempre em forma de conto. Não tem nada disso, não. A gente escolhe o tema, se o tema fica de acordo com todo mundo, tudo bem. Muitas vezes a gente aceita o tema como um desafio, né? Porque a gente não simpatizou com ele, mas falou assim, por que nós estamos correndo desse tema ou dessa palavra? Qual que é o problema que a gente tem com ela? Então, vamos ficar. Às vezes, não damos conta de fazer, a gente não faz nada, só fica ouvindo os outros que apresentam, às vezes, textos magníficos, né? Então, é um incentivo também à criatividade. Então, de uns tempos para cá, a gente tem criado textos, né? Textos. Contos, relatos, crônicas, poesia até agora, acho que a Flávia que é a campeã. Poemas, então, né? Nossa poeta a Sônia também manda de vez em quando poemas para nós. A Geis também já fez poema, não já? Já, me atrevi. E eu que só fiz poema quando eu fazia terapia, como já estou muito distante da fase da terapia, não faço mais. Mas, assim, a gente tem sentido esse incentivo a criarmos textos bem nossos, bem autorais. E eu acho que o convívio é muito importante. O convívio com essas pessoas, com essas ideias, o convívio com a tolerância, principalmente. Essa tolerância que não é tolerar, simplesmente. É entender o lugar de onde fala o outro. Entender por que ele está falando daquele jeito, entender por que ele está colocando aquelas questões naquele momento e por que aquela colocação daquela pessoa motiva, por exemplo, o que em mim. Então, esse é o exercício que nós temos feito durante esses anos todos,
Eu, principalmente, que diz a Sônia que eu devo ter entrado em 2008, não me lembro mais, é muito tempo. É 2008 também que você entrou. Então, nós somos remanescentes do grupo antigo e continuamos agora no grupo novo e com essa vontade de continuarmos juntos para discutirmos os vários temas que nós mesmos escolhemos, que são sugeridos, às vezes, por outras pessoas também. Que motivam e, às vezes, incomodam também, né? Isso mesmo, motivam e, às vezes, incomodam mesmo. E a gente enfrenta justamente aqueles que incomodam, né? Por que incomodam? O que eu tenho que falar sobre esse tema que me incomoda tanto? Então, é um exercício não só de tolerância, mas é um prazer muito grande também de estar junto, né? É um momento que a gente fala que é um oásis na agitação do nosso dia a dia, é um momento que a gente encontra para conversar e para ouvir, principalmente, e para oferecer o que a gente tem naquele momento de melhor para oferecer para as amigas que frequentam o grupo. Não é? O grupo, cada mês, ele vai para uma casa diferente. A gente não tem mais aquele ritual de levar algumas coisas que simbolizavam o sarau, mas que ficaram as flores e as velas, que ficaram. Aí a drusa, tem a drusa, que eu sempre esqueço de levar, então, eu sempre esqueço. Então, acho que são essas coisas que nos fazem estar juntos e gostar de estar juntos para conversar. E como eu tenho mais 2 grupos, então, para mim é muito bom, porque são grupos muito diferentes, então eu também já é um convite a exercer não só a convivência com a diferença, mas com as diferenças das diferenças. Muito obrigada. Eu vou voltar a palavra para a Geise, que ela vai falar um tiquinho sobre a drusa. O que é essa drusa no sarau da gente? Eu escrevo pouco, mas eu falo muito, né, gente? Então, a drusa foi é um símbolo que a gente começou a usar no sarau, e eu gosto de falar dele, porque para mim ele é muito forte em relação ao sarau. Em todas as mesas elas estão num canto. Ela está lá no canto, não dá muito para ver. Mas é uma drusa de cristal, e aí cada uma de nós tem um cristalzinho que a gente carrega ou tem na cabeceira da cama. E o objetivo disso é que esse cristal, no dia do sarau, a gente coloca na drusa para ele se reenergizar e a gente ter ele limpo e trazer essa energia, né, purificada e boa para a gente por mais um mês. E ele é simbólico porque ele retrata exatamente o que acontece com a gente, né? Esse refresco que é estar no sarau, né, nesses momentos que a gente viveu nesses últimos anos aí de muita tensão política e tudo. Então, ali era um momento de refresco, assim, onde as discussões não eram polarizadas, onde tinha essa escuta. E a drusa, ela simboliza exatamente isso. É um local que a gente vai e dali a gente extrai energia para dar conta de mais um mês. Bom, agora vocês já conhecem o sarau, tanto visualmente, né? Eu acho que, se não acompanharam todas as imagens, acompanharam várias delas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Sobreviver, o livro que está sendo lançado hoje. E, na preparação dele, quem conheceu o livro anterior ao Sobreviver, que é o Arrumar as Gavetas, já conheceu essa forma temática do livro ser organizado. O Arrumar as Gavetas tinha 6 gavetas, né? Feminino, natureza, traços urbanos, arte, Angola e achados e perdidos. E eu estava pensando nisso. O Sobreviver, ele não tem gavetas, mas ele tem momentos. Então, é uma outra forma também de agrupar os poemas em torno de temas, que são bordas, vozes, memórias, ciladas
e sobreviver. Então, na preparação dele, meu irmão Márcio, que está aqui presente, me deu a ideia de ter a participação da Adriana, filha dele, que é uma pessoa que viajou muito pelo mundo afora. A Adriana deve ter passado uns 30 anos andando pelo mundo, viajando muito, conhecendo o mundo e fotografando tudo que ela via, fotografou muitas pessoas, e foi difícil a gente encontrar, inclusive, fotografias que não tivessem pessoas, porque ela adora fotografar pessoas. Então, mas nós acabamos encontrando fotografias, e eu pedi a ela que fizesse legendas para essas fotos, que abrem os momentos, esses 5 momentos do livro. Então, eu vou mostrar para vocês as legendas, eu vou ler para vocês, enquanto vocês veem as fotos que ela tirou, eu vou ler para vocês as legendas e um poema de cada momento. Primeiro momento, Bordas. Trilho do trem que percorre praias da costa da Caparica, em Portugal, durante o verão. O vento insiste em cobrir os trilhos com areia e o acesso às praias é hoje mais rápido pelas rodovias, mas o charme do comboio ainda encanta visitantes sem pressa, que preferem atravessar as dunas em vagões nostálgicos com bancos de madeira. Então, ela foi pensando nos poemas, ela leu o livro inteiro e pensou nos poemas versos que diziam, que dialogavam com as imagens das fotos. As estações são cenários, perfumes, cores, vestígios, abrindo um mapa de sonhos, acalentando sentidos. Não quero chegar primeiro, apenas desejo trazer aceso o meu lugar de poeta. E abrindo, então, o momento Bordas, estações. Nas estações semeadas ao longo de tantos trilhos, a vida entrelaça e rompe certezas, pressentimentos. Põe no bilhete sem volta vagos desejos, exílios, junta mochilas e malas, mas separa seus caminhos, desembarcando esperanças, emaranhando os destinos. Traz primaveras que escondem o vasto tempo da espera. Invernos gelam silêncios nas enxurradas e estios. Outonos desfolham sonhos e os passageiros ao vento um dia verão por dentro o velho vagão vazio. As estações são cenários, perfumes, cores, vestígios, abrindo um mapa de sonhos, acalentando os sentidos. Moram à beira dos trilhos e se desdobram em ciclos, marcando o passar da vida, suas paisagens e avisos. O segundo momento, Vozes, tem uma imagem de uma região entre o Marrocos e o oeste Saara. Em um beco transitam mercadores e mulheres cobertas com véu. Silenciosamente o corpo fala, revelando mensagens cifradas, como um perfume, um afago, evocam vagos desejos. Ao chegar em um país islâmico, é necessário despir o próprio olhar e descobrir a empatia. A abertura gera diálogos sem palavras. Mesmo mudo, o corpo fala no impreciso dialeto e ecoa como um recado familiar ao ouvido. E eu vou ler exatamente o poema O Corpo Fala. Silenciosamente o corpo fala, manda mensagens cifradas, sem selo, endereço, data, insinuando desejo. Se o vago aceno se espalma na pele, gesto, postura, mostra a escultura entalhada nas emboscadas do espelho. O corpo nos denuncia, mesmo em sombras na penumbra, quando encena e desfigura certezas esfaceladas,
nossos castelos de cartas despencando das alturas. Enovelado ou liberto, desenha curvas no espanto, o corpo se esconde tanto que se perde onde procura. Mesmo mudo, o corpo fala, no impreciso dialeto de cacoetes discretos, trejeitos, sestras, manias, tropeça no fio solto do imprevisto desafio, tolas trapaças que a sorte espalha onde caminha. Tece a teia e assim se enreda, se aprisiona, se cerceia. Quanto mais espaço anseia, mais encolhe, mais definha. Retomando encruzilhadas, descaminhos, desventuras, aos poucos retorna os passos, volta o filme atrás do enredo. Desamordaça os receios, percorre cenas, distâncias, toma no colo a criança que perdeu como um brinquedo, consola o choro incontido, visita em sonho a memória, refaz trajetos da história, desata os nós na lembrança. O corpo falha e avança, na ameaça, desatino, mas se escuta a própria fala, quem sabe muda o destino. Eu deixei de falar uma coisa muito importante nesse livro. São 2 colaborações maravilhosas que eu tive. Uma do ensaísta e professor Antônio Sérgio Bueno, que escreveu um prefácio maravilhoso que vocês vão ter oportunidade de ler, e a Ieda Prates Bernes, a nossa poeta aqui da academia, que escreveu a contracapa. Então, foi um lapso muito imperdoável esse. O terceiro momento, memórias. Eu até tive que perguntar à Adriana como é que se pronuncia essa palavra. E ela falou que é Al-Hasna, o tesouro, primeiro templo da cidade arqueológica de Petra, na Jordânia. Para lá chegar, precisamos percorrer a pé um estreito corredor de pedra, imensa falha geológica, quase um labirinto, o Sique, caminho que o tempo apura e decora. Afinal, a paisagem se abre ao visitante e a visão do templo é herança revisitada em novo olhar desconcertado. Guias locais nos acompanham no labirinto e narram durante o trajeto a história de Petra. Assim é a memória, um labirinto. Cenários que percorremos pela vastidão de histórias, ouvimos fábulas, parábolas e segredos. E aí, do momento memória, eu vou ler uma cena que eu vivi junto com os meus irmãos, chamada partilha, quando a minha mãe morreu e nós tivemos que desmanchar o apartamento dela. De repente, a imensa ausência envolve o espaço do cenário desolado a ser desfeito. Tantas fendas entranhadas de perfumes, tantas rendas, tantas cenas e costumes, num crochê se desmanchando lentamente. O espantalho da partilha assombra o peito. Toda a casa se desfolha, se despoja das histórias, dos segredos, dos vestígios. Nas gavetas dorme inerte o movimento, as paredes perdem todos os sentidos e os pedaços se desprendem como pétalas, viram louça de um jantar sem mais convívio. A mobília ganha novos endereços, prateleiras pouco a pouco mais vazias, objetos pessoais têm novos donos e as escolhas deixam sobras sem valia, semeadas pelos cômodos, despojos, fragmentos que se espalham como ilhas. São retalhos de uma vida semeada, povoada de sentidos, senhas, teias. Resta a falha que se espalha em cada canto, devassando a solidão que nos espreita. Pelas gretas, o passado acena, assiste, se esfacela, se despede, despenteia. Essa herança de raízes entranhadas se desbota como quadro exposto ao tempo. Sobre a sala, o lustre insiste iluminando
revelando a escuridão desse momento. A partilha não preenche o oco, a falta, mas ressoa o rastro fundo do silêncio. O quarto momento, para ilustrar o quarto momento, ciladas, nós escolhemos Amã. Vista do alto da coluna de Jabal al-Kalara, também a Adriana me ensinou, Amã, na Jordânia, lembra as ciladas de uma cidade com a vida enjaulada. Antes da tempestade, o horizonte pesa chumbo. Vestígios, sons, labirintos, o cenário desafia, tudo ao redor interroga, mas quem se atreve pelas trilhas da cidade e se aproxima de seus habitantes, desata o pensamento e percebe praticantes do islamismo, catolicismo e judaísmo convivendo harmoniosamente no local. A hospitalidade é generosa e no confronto entre contrários, crenças opostas se abraçam. E do momento ciladas, então eu vou ler Tudo e Nada sobre os bancos de jardim. Bancos de jardim assistem cenas obscenas e furtivas, desterradas, desbotados nos sombrios tons da noite, são colchões dos desertores que aportam no fim da jornada. Hospedam fardos, rancores, de bizarros moradores perambulando perdidos, invisíveis, miseráveis, fantasmas de roupas sujas, fantoches de gestos surdos, anônimos loucos varridos pelas noites improváveis. Bancos de jardim conhecem chuva, sereno, neblina e sol a pino. Visitantes mergulhados em tormenta são meninos disfarçados de bandidos, são bandidos disfarçados de meninos. A fumaça envolve abismos e vertigem, o limite ultrapassado vira algema, estilhaços de destinos se perdendo em vorazes desatinos, tudo e nada, esperança corroída, cambaleando na vida, e a ferida assim jamais cicatrizada. O quinto momento, sobreviver, foi o que mais me surpreendeu em termos das legendas que a Adriana fez, porque eu nunca fui ao deserto de Saara e, sem querer, eu escrevi sobre o deserto de Saara. Ela disse o seguinte: beduínos do deserto de Saara me avisaram, essas dunas de areia são vivas. Não confie nas referências que está vendo. Em poucas horas, o vento molda a areia, modifica as formas e a paisagem se altera. Tal como na vida, e aí diz o poema, o olhar impregnado de certezas distorce a cena viva, o chão mutante. Parece que o tempo escorre sem mesmo deixar seu rastro. Então eu vou ler o poema Sobreviver, que fecha o livro. Não basta respirar estando alheio a tudo que se estende e descortina, enredos desbotando na memória, cenários mergulhados na neblina e a vasta sensação de isolamento. Não basta flutuar na calmaria, sem margens recortadas no horizonte, paisagens acenando um porto adiante, os gestos incapazes de outro dia, de nada adiantaria esse momento. O olhar impregnado de certezas distorce a cena viva, o chão mutante, a dúvida desata e desafia, apressa na estação o viajante. Quem rege a sorte e tece os desencontros? Quem torna nosso espaço mais vazio? Quem trava nossos passos, põe desvios, senão as linhas tortas onde andamos? O inquieto, o casual, o imprevisto, não há régua possível. Improviso é sempre dedilhar em cordas bambas, nas aulas de bordar sem ver o risco. Mas todas as lições não se completam
se o sopro que nos move andar ausente, apenas o desejo nos instiga e faz mais uma vez sobreviventes. E um último comentário que eu queria fazer. O primeiro leitor desses poemas todos é o Flávio, e muitas vezes meu marido. E muitas vezes ele me dá dicas preciosas e me chama atenção para uma palavra e sugere uma palavra ou outra. Então, eu queria agradecer também a ele, além das Sarauzeiras, essa oportunidade de escrever sobre o que a gente vai vivendo e de sobreviver. Obrigada a vocês. Bom, quem ainda eu não escrevi dedicatória no livro, se tiver faltando alguma, agora nós vamos lá para fora e até encontrar um pouquinho, tomar um cafezinho, comer um biscoito, uma água. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer também a uma pessoa que tem acompanhado todos esses encontros aqui na academia, que é a Heloísa, e que está traduzindo todo esse encontro em Libras, para que as pessoas que não escutam possam, na internet, ouvir o que foi dito aqui.